e elas dão um norte, sinalizam situações muito importantes para a vida da pessoa. Tanto é que eu já falei aqui que há 3 formas de tu teres mensagens ou se comunicar com os orixás. A mais comum, né, que está até banalizada, é o jogo de búzios, a manifestação do orixá no mundo e no sonho. São as 3 formas que tu pode receber mensagens. Inclusive até para identificares o teu orixá se tu não sabe. O sonho é uma forma também aceita. Eu sonhei com a mãe Oxum e ela disse, né, isso, sonhei com o pai Oxalá e tal. Então o sonho também é um portal que nos dá não tem fronteiras, né? Nos conecta com o plano astral. Agora, quando se fala em plano astral, também tem que ter consciência de que há uma dimensão infinita. Qual o astral que nós estamos falando? Existem muitos astrais. Mas só uma curiosidade que eu tenho, né, sobre o olhar da engenharia ou da física, né, na questão da mediunidade. A mediunidade, né, sob o meu ponto de vista, talvez não esteja correto, né, mas ela requer ou ela existe por uma troca de energias, né? E principalmente agora, né, a gente vê o inverno, é frio, né, e isso é uma coisa que a mim, né, chama a atenção. Eu não sei se isso é correto ou não, se existe alguma influência. Quando um médium, né, ele está trabalhando e ele usa aí um calçado com um solado de borracha, alguma coisa assim, que teoricamente isola ele, né, é como se ele fosse um para-raio, né, tudo termina nele e aquilo não vai, né, talvez para o solo, alguma coisa assim. Existe algum estudo, algo que fale sobre isso? Até que ponto isso pode interferir ou não? Ou isso poderia estar associado a um animismo do médium? Né? Em tese, influencia, porque antigamente os trabalhos, e agora entra aí uma questão também geográfica, né? Os trabalhos eram feitos na Umbanda com chão batido, exatamente para o médium estar em contato de pé descalço com a terra, com as forças telúricas, numa conexão direta. O fenômeno era muito mais sentido com muito mais vigor, com reações muito mais fortes. Quando tu coloca os pés na terra, tu aciona também, sobretudo, o chakra básico, e ele é fundamental para o processo de transe também. Mas pela questão da saúde e tal, essa questão de usar uma sapatilha, um calçado de borracha, inibe algumas, em algum grau, claro que sim. Mas se o médium é bom, eu vou te dizer, não tem problema isso, porque ele consegue arrumar outros recursos para que a conexão aconteça. A mediunidade, ela não pode estar a serviço do pé. Ela tem que ser num âmbito muito maior. Ajuda, mas não define. E também a gente tem tecidos, né, Marcos? Alguns tecidos que são borracha. A gente não sabe, mas são, né? Derivados do petróleo. E o ideal seria tecidos de algodão ou linha de fibras vegetais, né, naturais. E não artificiais, não derivados da celulose também. Porque aí já tem todo um processo químico, né? Seria o algodão. Mas muitas vezes a gente não conhece, né, a tecnologia têxtil e nem imagina. Mas muitos tecidos que a gente usa, eles são derivados sim da borracha. Agora eu gostaria de ver a opinião de vocês, e acho que é muito importante também compartilhar. Como é que vocês, Marcos Luciano de Oxalá e Tânia de Obá, entendem, ou definem, ou percebem uma egrégora? O que vocês entendem por egrégora? Obrigada, Marcos, me apontou. Egrégora, pessoal, é difícil definir, é uma palavra que a gente não encontra nem em dicionário. Mas para mim, egrégora é atmosfera, uma atmosfera não tangível, né? Mas
mas que a gente sente, nosso espírito, nosso eu superior é capaz de perceber essa energia. A egrégora, quando eu entrei, por exemplo, na Casa Branca pela primeira vez, eu senti essa egrégora, né? E senti a necessidade de estar aqui. A egrégora da Casa Branca, ainda, né, exemplificando, ela me serve, é como uma usina, né? A energia que tem, que eu sinto quando eu estou aqui, me alimenta e me abastece. Isso que eu entendo por egrégora, né? Uma força espiritual, um axé muito grande que está presente, né, no ambiente, no caso aqui o terreiro ou outro ambiente, qualquer ambiente tem uma egrégora, né, que é a energia pertinente àquele local. Onde por exemplo, há locais que a gente entra, eu pessoalmente me sinto muito mal. Entendo que a egrégora desse espaço, ela é negativa, ela não é abastecida de boas energias, de bons pensamentos. Eu diria que é uma pergunta bastante complexa e sinceramente eu não saberia definir. Eu acredito que a egrégora ela deve ser composta, e ela é composta por um conjunto muito grande de fatores. Mas eu acho que eu poderia dizer assim, que a egrégora é você sentir-se bem ou sentir-se mal num local, ele te dá o parâmetro da egrégora. A mesma coisa, você conhece vinho, bom, eu sei quando o vinho é bom ou ruim, agora, né, as nuances do vinho eu não conheço, me colocaria na condição de um enólogo. Eu acho que a egrégora também é isso, são talvez olha, esse é um ambiente agradável, bom, talvez isso signifique ter uma boa egrégora. Não, esse ambiente não é agradável, bom, então talvez ali não exista uma boa egrégora. Agora, definir os fatores que fazem com que a egrégora seja positiva ou negativa, boa ou má, eu não tenho essa capacidade de definição. Mas de qualquer maneira vocês foram na linha certa. A Tânia nominou aqui vários aspectos que fecham dentro dessa palavra egrégora, porque é a soma de formas, pensamentos, das energias, é um campo magnético que existe, porque vibra, inclusive é muito, muito importante isso, porque uma egrégora ela é criada, ela é consequência das formas, pensamentos, de toda a liturgia que é feita, que é ali produzida, e essa egrégora ela vai se ampliando. E uma egrégora ela pode durar 10 anos, 20 anos, 100 anos, 1000 anos, 2000 anos, dependendo da potência que se coloca nessa egrégora, das formas, pensamentos que ali estão. Então a egrégora é um processo de retroalimentação. Tu adentra no espaço, tu imanta, tu troca energia, mas ao mesmo tempo tu vai inflando essa egrégora. As formas, pensamentos que ali transitam, elas ficam. E elas vão alimentando essa egrégora. Então uma egrégora ela pode causar, né, ela causa uma sensação negativa ou positiva, ou neutra, ou não causar nenhum efeito. Quando se adentra num matadouro, se tem uma egrégora que se diz pesada, de morte. No cemitério, é uma egrégora também diferente. A egrégora de um templo pode manifestar paz. Pode se sentir revigorado, né? Sentir energia, força, de revitalização. Então uma egrégora ela é a soma de todo o corpo encarnado que está ali junto com o corpo desencarnado. É a soma energética, ele vai criando uma frequência e essa frequência ela se comunica com as pessoas. Quanto mais sensível a pessoa, ela diz, hoje a egrégora ela está assim, hoje a egrégora ela está assado. Mas ela tem uma digital, essa egrégora, como se fosse uma mônada. Uma mônada, por exemplo, de guerra. É uma energia, uma egrégora, que ela te infla, ela te deixa com motivação, com vontade a movimentos, a ação e alguns destemperos também. Uma egrégora
meditação, uma egrégora onde as pessoas têm o hábito de fazer meditação, ela produz um efeito calmante de paz, de relaxamento. Então, são várias egrégoras que existem no nosso planeta. Tu adentra no hospital, tem uma egrégora. Tu adentra na Casa do Saber, tem outra egrégora. Ela já possui a sua egrégora. E quanto mais prestígio, quanto mais mentes ligadas àquela instituição, maior é a egrégora. Mais inflada ela se torna. Um país tem uma egrégora. Então veja como a egrégora é importante. O mar tem uma egrégora. A mata tem uma egrégora. Os sítios sagrados, cada um tem a sua egrégora. Então, são vários locais onde uma família tem uma egrégora. Quando tu falas o mar, né, tem uma egrégora, a mata tem uma egrégora, uma família tem uma egrégora. Mas essa egrégora, ela também tem um aspecto pessoal, não tem? Porque eu posso ir para o mar, né, e lá ter algumas sensações, né? Eu sentir ali uma determinada egrégora. Uma pessoa ao meu lado, ela pode estar lá também e ter sensações, ou sentir talvez uma egrégora diferente daquela que eu estou sentindo. Então, o aspecto da pessoa, né, também tem uma forte influência, ou não? A pessoa pode sentir diferente, mas ela não vai modificar a egrégora. Ela pode captar alguns, porque a egrégora ela é muito complexa, ela é formada por vários fatores, por muitas influências e por muitas energias. Então a pessoa, dependendo do seu desenvolvimento, da sua capacidade, inclusive da capacidade do alinhamento dos seus chakras, ela pode captar mais no chakra frontal, ela pode captar mais no chakra laríngeo, no coronário, depende. Mas a egrégora como um todo, ela não se modifica pela descrição diferenciada ou sentimento que não, por exemplo, chega a um consenso. Ela se mantém. As pessoas percebem de forma diferente a mesma egrégora. Mas no computo geral, tu vai ver que vai se cristalizar uma característica. Vamos pegar um exemplo. Como é que se define a egrégora do povo brasileiro? É um povo alegre, muitas vezes, e veja que tem algumas coisas que não fecham, que é um povo passivo, e não é um povo passivo. Se acha que é passivo, mas não é. É um povo com musicalidade, mas a primeira coisa que se vê, alegria. Nos países, sobretudo europeus, é um povo alegre. Qual é a egrégora que tem a Alemanha, por exemplo? Um povo mais fechado, mais de muita objetividade. Então se cria essas características também materializando elas na nossa linguagem, né? Porque muitas vezes tu não consegue verbalizar, expressar o que significa uma egrégora, tu apenas se aproxima dessa realidade. Esse é o segundo, o Rodolfo Marques mandou para nós aqui, ó. Significado segundo a Wikipédia: egrégora ou egrégoro, do grego egregorien, velar, vigiar, é como se denomina a força espiritual criada a partir da soma de muitas energias coletivas, mentais e emocionais, fruto da congregação de duas ou mais pessoas. O termo também pode ser descrito como sendo um campo de energias extrafísicas criadas no plano astral a partir da energia emitida por um grupo de pessoas através de seus padrões vibracionais. Quando tu falaste, Pai Saul, né, do matadouro, enfim, da egrégora negativa que fica, e depois entraste na questão da natureza também, e não sei porquê, me veio Horto das Oliveiras, né? O Horto das Oliveiras, onde Cristo foi preso, né? Naquele momento ali, embora fosse um jardim, né, de oliveiras, e houve muita dor. Os apóstolos estavam presentes e não conseguiram evitar a prisão e tampouco tentaram, né? E é possível
que mesmo na natureza fique uma egrégora de dor negativa por muito, muito tempo, que ela não se renove, não faça essa limpeza? Nesse caso que tu traz, sim, porque tu está falando de alguém muito importante. Mas é interessante, antes de falar um pouquinho sobre esse aspecto, que os apóstolos não foram tão passivos assim. Pedro decepou a orelha de um centurião romano, né? Ele foi, inclusive, advertido por Jesus na hora que diz... Jesus pega a orelha, o decepada, e cola imediatamente com uma forma poderosa de milagre a orelha do centurião, que se converte depois ao cristianismo. E Jesus diz a Pedro: Pedro, quem fere pela espada, pela mesma será ferida. Quer dizer, não se combate o mal com o mal. Quer falar? Quando eu fiz o questionamento, né, dessa percepção diferente de egrégora, eu fiz pelo seguinte: eu tive a oportunidade de entrar em algumas, não muitas, né, mas sei lá, 2 ou 3 igrejas, né, catedrais lá que talvez tivessem lá 200, 300, 400 anos. E algumas pessoas diziam que ali sentiam paz, né, tranquilidade. Mas eu, naquele ambiente, muito pelo contrário, né? A egrégora, para mim, naquele ambiente, era de extrema aflição, né? Então, por isso do questionamento, né? Você está no mesmo ambiente, né, e ter percepções diferentes, né, daquilo que se passa naquele ambiente. Sim, claro que sim. Tem pessoas que vão no Vaticano, por exemplo, e sentem muita alegria, outras ficam compenetradas, outras choram, sentem sofrimento. Eu já vi vários relatos. Mas não é que é a percepção da pessoa, até pelo seu histórico de vidas pregressas aí, né? Adentrando na questão de vidas pregressas. Mas o ambiente em si, ele tem a sua própria digital, sua própria característica. Quando tu fazes essa pergunta, se tu pegar em Auschwitz, por exemplo, na Polônia, a egrégora provavelmente não tinha, antes de fazer campo de concentração, aquela energia. Hoje ela está imantada lá. Ela está cristalizada ao sofrimento. Ainda vai, sim, por muito tempo essa energia até ser dissipada. Imagina quantas mortes e com tanto terror, com tanto pânico foram infligidos, sofrimentos e crueldade a essas pessoas. Então sim, fica por muito tempo. Aqui eu recebo da Ana Diotin. Pode-se dizer também que em determinados ambientes as formas pensamentos impregnadas em objetos mudam a egrégora do local. Não muda a egrégora do local, mas ela causa uma reação no local, isso sim. Alguns médios mais sensitivos sabem definir onde origina essa energia adentrando no local correto. Se o médium for realmente experimentado, sim, ele pode localizar onde é que tem pontos mais fortes de energia ou objetos que estejam refletindo maior imantação do lugar. Objetos, por exemplo, de alguns santos que causam efeitos ainda. Uma pergunta de ordem prática. É possível, numa casa, por exemplo, onde aconteceram, sei lá, alguma morte trágica, algum acidente, né, e que ficou na egrégora da casa, é possível fazer uma limpeza disso? Ou em alguns casos sim, outros não? Não, sempre é possível fazer. Sempre é possível, porque a espiritualidade te dá esse recurso para isso. Não é algo fácil, mas é possível e deve ser feito. Até é algo que tem que se providenciar. Tem que tomar essa medida para que o local seja novamente purificado, se dê condições de limpar as miasmas, as larvas astrais que possam estar ali naquele lugar. E à medida que o tempo passa, se a egrégora ela não é alimentada, ela tende a se enfraquecer, ela tende a se diluir. Inclusive formas, pensamentos que são chamados os cascões são criados. Os chamados magos negativos criavam, isso na Pérsia inclusive, era muito comum, no Egito, né, no Antigo Egito, Roma também, na própria. Eles criavam formas, pensamentos para atormentar pessoas, para fazer rituais de perturbação, molestar. E essas formas, pensamentos eram alimentadas. Eles pegavam um objeto para ter o referencial no plano físico e transferir para o plano astral.
Então tu imanta um objeto, tu dá vida a ele. Essa vida não é aqui. O objeto ele está inerte aqui. Mas no plano astral ele tem o duplo. E esse duplo ele causa ele causa um efeito. Tanto é que nós temos o nosso duplo. Nós temos o nosso Xerox no plano astral. Se nós formos atacados no duplo, que aí é que entra a história do enfeitiçamento, é no duplo e atinge nós. A doença começa no duplo, depois vem para o físico, para essa realidade. Porque é um espelho. Nós vivemos Por isso que algumas vezes a pessoa tem um pressentimento dizendo vai acontecer alguma coisa, porque já está acontecendo no duplo. Ela já adentrou, lá está mais adiantado que aqui em questão ao tempo. Então ela já percebe antes, então ela não sabe definir o que vai acontecer, mas ela tem uma sensação ruim. Os animais têm isso com muita frequência. Então, esse duplo, ele é real. Por isso que surgiu um livro chamado Duplo e a Metamorfose, que é voltado aos processos iniciáticos do candomblé, sobre toda a cosmovisão africana que fala desse duplo. Então nós temos um duplo, e esse duplo ele pode ser atingido. Imagina uma pessoa que é conhecedora de magia, ela faz um boneco com um pedaço da camisa do Marco, mais ou menos molda, tem ali imantado naquele tecido a egrégora energia do Marco, ela vai trabalhando aquela energia, vai trabalhando, vai atingir o duplo. À medida que o duplo é atingido, é questão de tempo para atingir na matéria. Então vai enfraquecendo. Por isso algumas pessoas, de forma até equivocada, e aí cai já no âmbito da fantasia, mas alguns filmes onde se aprisiona no espelho o espírito da pessoa, isso tudo tem um sentido que dentro do estudo da magia, né, que é um campo realmente muito complexo e exige muita responsabilidade de quem vai adentrar nesses experimentos, tem que ter cuidado. Antigamente se fazia rituais chamados espelho mágico, eram com uma espécie de latão polido, onde a pessoa imantava aquele latão, fazia rituais naquele latão, nas datas determinadas, de acordo com horário e lua, tudo mais, e ia invocando um espírito chamado, não um espírito desencarnado, um espírito da natureza, porque a natureza possui espíritos, que não são humanos, chamados elementais e tudo mais, mas outras formas de espírito também. E se imantava aquele latão, ia se fazendo rituais com pentagramas e tudo mais, até que chegava um momento em que aquele espírito se manifestava para aquela pessoa. E ali eles faziam uma espécie de pacto, um contrato, aonde aquele espírito ia responder. Aí entra a questão da Branca de Neve, as histórias todas têm uma explicação, né? É simbolizado, mas diz muitas coisas. E ali ele fazia um pacto com aquele espírito da natureza, um ser, que para muitos é um demônio, um ser trevoso, e ele oferece alguns ganhos para o ser que é o agente, né, que faz esse tipo de pacto. Então uma espécie de contrato entre ambos, e eles trabalham para atingir alguns objetivos, mas há uma troca. Um serve, o outro até um determinado momento, depois se troca essas funções. Então isso se fazia muito, os persas eram especialistas nesse tipo de coisa, os egípcios também. Mas essa questão de objetos, imantação, tudo de uma forma ritualística, algumas pessoas desconsideram e acham isso bobagem, superstição. Tem que ter muito cuidado com isso, isso ainda existe. E há pessoas que ficam muito gratas por as pessoas não acreditarem. Mas que bom que não acreditam, porque isso não depende da fé. Porque em qualquer instância, se nós fosse depender da fé das pessoas para obter resultado, nós estaríamos roubados. Porque nem na prática religiosa a fé é o que menos tem, o que mais é curiosidade, o que se tem mais é curiosidade e desespero. Aí leva a pensar que acredita. Não acredita. A fé é algo que se conquista. Então essas nossas contribuições de hoje no programa Vozeirão da Umbanda, né?
Só uma coisa sobre a energia, né? Meu acupunturista, enfim, me trouxe uma questão que é tratada dentro da medicina tradicional chinesa, que é a madeira. A madeira dos móveis da nossa casa, ela absorve todas as energias positivas e negativas também, de coisas do cotidiano, enfim. E eles aconselham uma vez por ano, pelo menos, pegar uma varinha, né, de uma árvore, uma varinha de madeira, uma vareta, e bater nos móveis levemente, né? Que essa batidinha vai limpando um pouquinho a madeira, descarregando essas energias enfim, para que a gente tire, claro que sai o que é bom, mas sai o que é ruim também que a madeira absorveu. Que essa limpeza seja feita pelo menos uma vez por ano. Temos o recado do Hipácio de Bará no nosso site, Mojubá, Babá Saúde Ogum. Diego de Baralodê, Tânia de Obá, Marcos de Oxalá, internautas conectados no programa A Voz da Umbanda. Obrigado pela citação a esta data que me é muito importante. 14 anos de assentamento de Bará Gelu, meu orixá. Que o Senhor dos Caminhos permita a todos o acesso às coisas boas da vida, saúde, alegrias, felicidade, crescimento, evolução. Saravá e axé a todos. Nós que agradecemos Hipácio de Bará, a Gelu. Parabéns por essa data mais uma vez, que também para nós é muito importante. Muito bem, as considerações finais então dos meus companheiros de rádio, começando pelo professor doutor Marcos Luciano de Oxalá. Pai Saúde, Ogum. Queria agradecer a todos que acompanharam mais uma vez o programa A Voz da Umbanda e mandar um forte abraço, um fraterno saravá ao nosso irmão Hipácio de Bará por esses 14 anos. Boa noite a todos, uma excelente semana e que tenhamos todos muita luz e serenidade em nossas ações. Muito obrigado. Tânia de Obá. O meu boa noite, é sempre uma satisfação. Eu inicio o programa sempre um pouquinho ansiosa, achando, nossa, 2 horas, né? E aí quando o programa está terminando, parece que recém começou e seria bom que a gente pudesse continuar um pouquinho mais. Eu, de minha parte, aprendo tanto, saio sempre encantada do programa. Muito obrigada, Pai Saúl, Marcos de Oxalá, Diego, um abraço ao Hipácio de Bará, e um fraterno saravá aos nossos internautas. Muito obrigado, Tânia de Obá. Também quero agradecer a gentileza sempre do nosso operador de som, Diego de Baralodê, e mais uma vez externar, reforçar o meu forte abraço à família Marques, Paulo Marques, Rodolfo Marques, Dalita Marques, Dalitinha Marques, Gabriela Marques, todos os Marques, pela data do aniversário hoje, pai e filho. Muito importante, uma coisa bonita, muito bonita. E sempre torcendo que eles tenham muita prosperidade, muito axé, caminhos abertos, muita luz, e bela família que é, e sempre agradecendo também pela ajuda que nos dão em todos os eventos, como bem lembrou o Marcos. Sempre estão muito presentes, e o Oia Rádio está aqui hoje graças a eles também. Eu quero, mais uma vez, renovar meus cumprimentos aos internautas que motivam nós a continuar com o programa Voz da Umbanda. Lembrando que na quinta-feira é para ter o programa Meditando com os Orixás, com o irmão Larry. Na sexta de manhã, com a psicoterapeuta transpessoal Remi de Oxum, Segredos da Alma. A semana agora, a ideia é trazer a taróloga Eunice para o programa. E então eu saúdo a todos e a todas que ficaram conectados conosco no programa Voz da Umbanda. Em todos os estados brasileiros, nós tivemos aí retorno, segundo o Diego de Baralodê, vários estados conectados conosco. E também a minha digníssima esposa, a Elorixá Tânia Regina de Iemanjá, forte abraço, um beijo, que está lá em casa ouvindo o programa Voz da Umbanda. Então, meu boa noite, um bom início de semana a todos e a todas, que possamos receber aí o axé início de semana do Pai Bará, a lupa.
Deu pela branca, quem sabe aonde a flecha caiu.